Vamos falar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que deu prazo de 48 horas para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre um eventual cometimento de falta grave pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da arma apreendida e também sobre a prisão domiciliar dele. No pedido para a PGR, Moraes destaca que Bolsonaro admitiu em depoimento que mantinha a arma em casa. Também, segundo o relator, o ex-presidente chegou a dizer na ocasião, nesse depoimento, que tinha 3 mulheres em casa e não podia ficar desarmado. São aspas aí tiradas do depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Civil do Distrito Federal. Esse depoimento foi colhido ontem sobre aquele caso da arma de Jair Bolsonaro, que foi apreendida durante uma blitz de trânsito lá no Distrito Federal. Ainda sobre o depoimento de Bolsonaro à polícia, os advogados dele alegam que a arma apresentava defeito e que o ex-presidente teria pedido a um de seus seguranças para que verificasse o problema. A defesa nega tentativa de descumprimento de decisão judicial. Carla Araújo está aqui com a gente. Vamos bater um papo sobre esse e outros temas. Boa tarde, Carla, tudo bem? Oi, Mauro, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ô Carla, a definição sobre a manutenção ou não da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. O prazo que ele tinha dado para essa prisão domiciliar de 90 dias termina amanhã, só que como ele deu 48 horas para a PGR se manifestar e depois mais 48 horas para a defesa de Jair Bolsonaro se manifestar, provavelmente esse prazo vai se esticar um pouquinho mais. Quer dizer, talvez a gente nem tenha uma definição ainda nessa semana. De qualquer forma, tem ali um termo nesse pedido do Alexandre de Moraes, da Procuradoria-Geral da República, que é o termo da falta grave, que pode decidir o destino de Bolsonaro. Sim, Mauro. E aí, como você falou, agora o Bolsonaro ganha, digamos assim, esse tempinho, né, até a PGR se manifestar e depois a defesa por mais 48 horas. Lembrando que a defesa entrou ontem à noite com uma renovação desse pedido, anexando mais questões de saúde, falando da questão da necessidade de novos exames. Hoje a colunista do Globo, Bela Megali, trouxe que os médicos começam a falar numa possibilidade de uma nova cirurgia, que seria aí a 9ª cirurgia de Bolsonaro por conta das crises de soluço. Então a defesa vai insistir nessa questão da saúde, Mauro. Em relação a essa questão da arma, de fato, o ministro Alexandre de Moraes mostra aí na decisão, né, que pode ter uma eventual, né, conduta grave, né, algum fato grave, mas tem uma questão, Mauro, que é interessante a gente falar, que tem sido levantada por algumas fontes aqui, inclusive do judiciário, que é sobre o Bolsonaro podia ou não podia ter a arma em casa. Para nós parece evidente que não podia, mas a gente não encontrou ainda, e perguntando agora para umas fontes lá no STF também, revirando todas as ordens de prisão do Bolsonaro até agora, não há revirando o processo, não há nenhuma proibição por escrito mesmo do ministro Alexandre de Moraes. Então aí pode ter havido alguma falha, né, nessas decisões, porque o Bolsonaro sempre foi um entusiasta de armas e a gente sabia que ele tinha armas, então eventualmente poderia ter essa falha aí. Mas, evidentemente, isso não justifica. E quando a gente olha porque o presidente, pelo que a defesa está manifestando para justificar essa arma, Mauro, fica meio complexo a gente entender. Porque daí são duas coisas. O presidente deu um depoimento curto ontem, praticamente reiterou o que os advogados já tinham enviado na manifestação. E aí ele falou essa frase que o ministro destaca na decisão, de que tinha 3 mulheres em casa. O presidente está em prisão domiciliar, não faz muito sentido, de fato, ele ter uma arma, e ele acha que com a arma ele vai defender a Michelle, e a filha da Michelle, e a Laura, a filha deles dois, meio curioso. E aí tem mais uma curiosidade, Mauro, que deixa essa história ainda mais estranha. E na manifestação enviada pelos advogados ao ministro Alexandre de Moraes, eles falam que o Bolsonaro estava ali, pediu o reparo da arma porque estava manuseando e viu que tinha um defeito, mas que tinha sido retirada essa arma dele também, os funcionários ali, porque o presidente toma medicação para soluço e pode ter ali confusões. Lembremos, Mauro, o presidente tentou
com um maçarico, né? Não lembro exatamente o nome agora. Uma solda. Violar a tornozeleira eletrônica, né? E que a defesa na época alegou que era justamente a questão desses medicamentos que teriam trazido uma confusão mental ao ex-presidente. Ou seja, é claro que essa arma representa um perigo, né? Se o presidente tem esse problema que os medicamentos podem causar algum tipo de interação e ele poderia, enfim, usar a arma de uma forma equivocada. Então, assim, acho que falta, né, a gente ter na manifestação ali do ministro Alexandre de Moraes que essa arma precisa sair da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro de alguma forma, ser apreendida, já que ele ainda está em prisão domiciliar, mas o fato é que ele pedindo a manifestação da PGR e mostrando aí a sua preocupação com isso, pode ser que isso dificulte um pouco a manutenção da prisão. Por outro lado, Mauro, a questão de saúde do ex-presidente, e aí tem um apelo dos advogados da família do ex-presidente, nesse sentido, e aí os médicos dizendo que ele pode ter que passar por uma nova cirurgia, como revelou o Globo. Então, talvez por essa questão de saúde, que foi a mesma questão que levou o ministro Alexandre de Moraes a permitir essa domiciliar, poderia ser mantido. Agora, a gente está nesse compasso de espera para ver o que diz a PGR, a defesa a gente já sabe o que deve reiterar. Tá tudo bem em aberto, né? Porque tem argumento para tudo quanto é lado. Essa questão da saúde é um argumento forte da defesa de Bolsonaro. Isso que você falou, Carla, em relação a não haver um pedido explícito do Alexandre de Moraes para que não houvesse uma arma, né, no ambiente ali do domicílio do Jair Bolsonaro, também é um argumento, dado que é conhecido que Jair Bolsonaro tem arma. Ele mesmo durante a presidência ele falava que ele dormia com uma arma ali ao lado dele. Por outro lado, no texto aqui da decisão do Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, que nos termos do artigo 50 da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, abre aspas, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, fecha aspas. Ou seja, também dá para argumentar que está lá na lei, está na lei de execução penal. Quer dizer, por mais óbvio que seja que alguém que está cumprindo prisão não possa ter arma, o fato do Alexandre de Moraes não ter explicitado isso na prisão domiciliar não exime o Jair Bolsonaro de não ter a arma ali, porque está na lei, né? Ninguém pode alegar desconhecimento da lei em benefício próprio. Então, tem argumento para tudo quanto é lado. A gente vai ter que aguardar aí para ver qual que vai ser a movimentação do Alexandre de Moraes e os argumentos que a PGR vai usar, os argumentos que a defesa vai usar. Daniela Lima está aqui com a gente também para entrar nesse papo, também para trazer as informações dela. Dani, boa tarde, tudo bem? Oi, Mauro, boa tarde, querido. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente no UOL News. Veja, me parece muito frágil, digamos assim, o argumento de que a devolução ou a entrega das armas ou não acesso a armas tivesse de estar por escrito na decisão. Veja, quando você condena um preso comum, né? Porque no caso daqui a pouco eu falo sobre o argumento de que eu tenho 3 mulheres em casa e preciso protegê-las. Isso aí a gente vai atacar retoricamente, né? Eu quero dizer, claro, logo mais. Mas o argumento de que as coisas deveriam estar por escrito é a mesma coisa de você pensar num preso comum que está sendo condenado ali por roubo e vir por escrito na sentença de que ele deve entregar seus aparelhos de celular, facas ou eventuais antes de ingressar no sistema prisional. Veja. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Quem está em regime de prisão, em regime de restrição de liberdade e de direitos, não tem direito de carregar, portar a arma. Que dirá de manusear a arma? Porque, além de tudo, a condenação do Bolsonaro envolve articulação com violência e grave ameaça contra o Estado Democrático de Direito. É uma argumentação, assim, fragilíssima, para tentar explicar o inexplicável. O ministro cita a ocorrência de uma possível falha grave, o argumento de que ele tem 3 mulheres em casa que precisam de proteção. Não existe residência em Brasília mais protegida que a de Jair Messias Bolsonaro. Provavelmente o Palácio da Alvorada.
Outra não existe. Arrisco dizer que ele tem mais segurança e vigilância do que o presidente do Congresso Nacional e o presidente da Câmara. Por quê? Tem vigilância garantida de segurança por ser ex-presidente da República, tem a vigilância que é para assegurar o cumprimento da pena, polícia 24 horas por dia ao acionamento de um telefone e um estalar de dedos por conta do cumprimento da pena. Então, assim, se o ladrão der o azar de entrar na casa errada, ele vai ter que passar pelo GSI, pela Polícia Militar do Distrito Federal, para só aí, então, quem sabe, encontrar o grandíssimo capitão expulso, né, o aposentado do Exército depois de uma subvenção também considerada grave à época, Jair Messias Bolsonaro. Não para de pé. Assim, pode parar de pé no universo particular do ex-presidente da República. No universo da letra fria da lei, não para de pé. Ainda assim, hoje, a tendência é que o ministro Alexandre de Moraes aperte as restrições, mas mantenha a prisão domiciliar. E eu acho que o próprio condomínio tem segurança privada, né? Tem isso também, né? Até a segurança privada. Eu nem vou entrar no mérito do condomínio. Porque você tem que passar a portaria, né? Chegar perto da casa, não é uma casa que você acessa com facilidade. Todos os carros, quem entra e quem sai no perímetro da casa do Jair Bolsonaro tem que ser revistado. Desculpa, gente. Tem algumas coisas, elas precisam, no mínimo, obedecer regras básicas da lógica. Mas como a gente está vivendo em tempos em que nem a regra da gravidade, né, parece convencer muita gente, em tempos de pregação por terra plana, enfim, vamos lá, vamos ver o que acontece. E tem uma pergunta que o Alexandre de Moraes fez logo que esse episódio veio à tona e que ainda não houve resposta para essa pergunta. Por que mandar essa arma para o concerto na véspera da decisão sobre a prisão domiciliar? Né? Essa é uma pergunta. Por que manusear essa arma? É uma excelente pergunta. Né? Por que manusear essa arma? E ao constatar que ela não estava funcionando, por que mandar para o concerto? Especialmente nesse contexto em que a gente está. Quer dizer, é muita pergunta ainda sem resposta.